Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Duarte Cardoso. 6 minutos. Senhor presidente, cumprimentando a nobre testemunha, toda vez que alguém do Tribunal de Contas da União vem depor, alguns dos senhores senadores dizem que a defesa foi demolida. E aí eu até me entristeço, porque eu acho que eu não consegui expressar que, no caso, existe uma clara divergência. De um lado, o Tribunal de Contas da União, seus respeitáveis ministros, seus 50 auditores. E, de outro lado, professores de universidade, técnicos não menos respeitáveis de outros órgãos. Eu não sei se tem mais que 50 ou não de outro lado, mas as razões não se definem pela quantidade de quem está de cada lado. Quem definirá quem está certo e quem está errado é o Poder Judiciário, quando fixar uma interpretação definitiva. Por hora, o que eu posso dizer é que é uma interpretação divergente, respeitosa e feita pelo Tribunal de Contas da União, de maneira que, eu digo, de absoluta boa-fé. E por isso também não posso imputar má-fé a quem não interpreta, como o Tribunal de Contas da União também interpreta. Ou seja, duas interpretações. E onde estão as divergências? A primeira divergência está em torno do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Para o TCU, o simples baixar de um decreto em um período em que, bimestralmente, não estava sendo atendidas as metas, haveria a ausência de uma autorização legal. Para os que estão do outro lado e fazem outra interpretação, não. Por quê? Porque o orçamento não é, na sua modificação, algo que pode gerar despesa per si. O orçamento é uma autorização de gasto e a meta é financeira. Se eu acoplar um decreto de modificação orçamentária com um decreto de contingenciamento, a meta não é atingida e, portanto, há compatibilidade. Ou seja, há quem entenda que o simples mexer da autorização afetaria a meta, pressupondo que orçamento e meta estejam no mesmo plano. Há quem entenda como nós que não, que o mexer no orçamento mais decreto de contingenciamento não afeta em nada a meta, até porque nos parece que não se compatibiliza realidades que estão em campos da realidade diferentes. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o fiscal. Essa é a nossa posição. Como também não nos parece correta a tese de que, sendo anual a meta, ela tenha que ser aferida bimensalmente. Isso nos parece uma contradição in adjecto. Ou seja, se ela é anual, ela não tem que ser verificada a cada momento, a cada bimestre. Mas esta é outra divergência, que de um lado temos juristas, do outro lado temos o TCU. Haja alguém de má fé? Não. Bem, firmado esse pressuposto, algumas perguntas que considero importantes à testemunha. A primeira delas. O TCU diz que os decretos comprometeram as metas. Eu quero saber, objetivamente, qual foi a despesa gerada pelos decretos não neutros. Em números, quanto que esses decretos, considerando o contingenciamento que lhe seguiu ou que existia, efetivamente geraram de gastos? Qual o valor, comparativamente com as metas? Pode-se dizer que as metas foram prejudicadas em que dimensão quantitativa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Com todas as vênias, não é correto, me permita dizer assim a testemunha, que o TCU não tenha se posicionado anteriormente sobre a questão de decretos. Nas contas de 2009, o TCU foi expresso. Ele disse, expressamente, eu leio o TCU, verificou-se que mais de 60% do número de créditos adicionais abertos ou reabertos para exercício e exame concentraram-se no último mês de exercício, caracterizando-se a reincidência de procedimento sobre o qual tem esse tribunal se manifestado em seus relatórios e pareceres relativos às contas governamentais dos últimos exercícios, no sentido que seja aperfeiçoado o planejamento orçamentário. Foi em 2009, 32 decretos de abertura de crédito suplementar, sendo que 4 deles orçavam 1,9 bilhão do superávit do exercício anterior. Ou seja, o TCU analisou os decretos, apenas não comparou com as metas fiscais. E naquele ano, o governo havia alterado as metas fiscais por medidas provisórias. Por que não comparou? Terá dormido o TCU? Não sei. A verdade é que não comparou. E ao não comparar, assumiu uma posição. Qual é a posição? Ao aprovar as contas, disse a todos que aquilo estava correto. E todos os administradores, a partir dali, entendiam que tudo isso era correto. Até que o TCU, em 2014, muda de posição. Acorda ou não, passou a rejeitar o que antes aprovava. Isto é uma mudança de posição. Quer-se punir, então, alguém que durante o sono do TCU, imaginemos que seja isso, entendia que isto era legal, pelo simples fato
de que nada foi rejeitado antes? É correto isto? Como se dizer que se o TCU não avaliava esta questão, nós poderíamos entender que um administrador deveria entender que isto era inválido? Outra pergunta objetiva. Vossa Senhoria disse que não aceita a tese da convalidação da lei. Eu acho que nem a tese da convalidação é necessária, porque acho que os decretos não são ilegais, eles foram fundados no artigo 4º da lei orçamentária. Mas vamos imaginar que fossem tidos ilegais. Vossa Senhoria não admite a convalidação. A convalidação é uma realidade admitida por todos os autores brasileiros e estrangeiros. Havia apenas um, o saudoso Eli Lopes Meirelles, que entendia que os atos administrativos não eram convalidáveis. Talvez, mais idoso que eu, o professor Anastasia, lembre de algum outro autor. Mas a verdade é que nenhum autor sustenta isto. Eu lhe pergunto, então, com base em que autor, em que decisão jurisprudencial o TCU baseou o seu entendimento de que a lei não convalida, neste caso, os decretos? Tem outras perguntas e volto a fazer mais tarde. Passa a palavra ao senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor ministro. Só alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto é, voltando a 2009, né? Vamos voltar a esse tema. O primeiro ponto é, o fato do TCU ter visto algum decreto e ter falado alguma coisa sobre algum decreto não implica que foi examinado sob a ótica do artigo 4º, da compatibilidade. E isso é muito importante, porque, na verdade, a gente só vai ter uma jurisprudência formada sobre aquele assunto se tiver, de fato, uma manifestação sobre aquele assunto. Existe um equívoco comum, não é exatamente o caso, mas aparece com alguma frequência, quando se trata de julgamento de contas, inclusive julgamento de contas ordinárias, nesse caso é só uma apreciação, que é imaginar que, uma vez que as contas sejam aprovadas, todos os atos de gestão cometidos naquele exercício estejam abonados e sejam considerados corretos. Há também jurisprudência tranquila sobre isso, não é? Inclusive no próprio TCU, dizendo que não. Ou seja, você só pode considerar que houve uma manifestação sobre aqueles atos dos quais o tribunal teve conhecimento, examinou sobre aquela ótica e se manifestou sobre eles. Eu acho que esse é um ponto para clarear. E sobre esse ponto, isso nunca foi examinado. E, de fato, não foi. Então, a aprovação das contas, ela não tem esse condão de estabelecer uma jurisprudência para que depois pudesse ser mudada. Daí a minha afirmativa e minha repetição. Ou seja, de que não houve mudança de entendimento de 2009 para cá, nem de outro ano para cá, dada a ausência de entendimento prévio. Em relação ao trabalho de auditoria, é verdade que várias coisas se perdem. E o trabalho de fiscalização, de um modo geral, ele sofre desse mal. É muito mais frequente você identificar as exceções do que a regra. Isso vai valer para os órgãos de fiscalização de uma forma geral, vai valer para a Polícia Federal, vai valer para a Receita Federal. Ou seja, dificilmente a gente vai conseguir pegar todos os atos regulares cometidos. Então, é possível, sim, que o TCU tenha deixado passar. E, como eu disse antes, se existirem atos de 2009 ainda pendentes que possam ser examinados, não há por que não virem a ser examinados. Não tem nenhum tipo de objeção a isso. Não é simplesmente não se tinha visto. Não é? E se foi visto agora, e se existe alguma suposição de que eles sejam irregulares, eu não vejo por que eles não serem examinados. Acho que é possível que isso seja feito. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto é a questão da convalidação. Eu não estava realmente não tenho formação jurídica e dificilmente entraria num debate sobre qual é a força da convalidação e qual é o alcance da convalidação. O que eu quis dizer foi um ponto específico, que no caso da meta fiscal, o fato dela ser aprovada ao final do ano, ela não muda aquele requisito do artigo 167 da Constituição, inciso 5º, que diz que a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Ou seja, a Constituição exige que a autorização para abertura seja prévia. Se aceitarmos que a mudança no final do ano ela resolve o problema, essa autorização foi dada a posteriori, quando o Congresso aprovou. Então, na verdade, eu não estou questionando o dispositivo da convalidação, Leonardo, por favor, mas apenas dizer que, nesse caso específico, a ideia de uma autorização a posteriori não se adequaria à Constituição, na minha leitura.